A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. É um motivo de alegria estarmos aqui para repartirmos um pouco da palavra de Deus, a mensagem de Jesus. Eu quero ler aqui um texto conhecido de todos nós, lembrando a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, divulgue a mensagem de Deus, amém. Lembrando a você que toda sexta-feira estaremos na rádio gospel, uma rádio gospel, e eu vou deixar o link para vocês aí, para você estar sintonizando. Essa rádio pega dentro do Brasil e fora do Brasil. E sexta-feira nós alcançamos até o Portugal, o país de Portugal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda sexta-feira às 19 horas estamos com um programa lá na rádio, com uma mensagem para você. Amém? A rádio é Rádio Gospel FM. Amém? Deus abençoe e que Deus abençoe todos os nossos inscritos também no nosso canal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ler aqui o Evangelho de João, o capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6, que nos traz aqui uma vertente, né, muito conhecida da palavra de Deus, mas pouco pregada em seus púlpitos, né, em seus altares, né? Então vamos ler aqui o versículo e vamos ver aqui nesse texto o que o Senhor tem a nos ensinar nesse texto aqui através da palavra dele. Diz assim, João 6, capítulo 66 diz: À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros se retirar? E respondeu Pedro, Senhor, para quem iremos, se tu tens palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus, ao subir ali, o texto vai dizer, o texto que nos antecede, que Jesus estava ali ministrando e falando que as coisas não seriam fáceis. E eles estavam dizendo aos discípulos o que havera ou que havia de acontecer sobre ele. Jesus estava ministrando, dizendo aos discípulos que ele ia sim chegar até a cruz e que, por virtude de chegar até a cruz, muitos daqueles discípulos seriam perseguidos pelo nome dele e seriam escarnecidos pelo nome dele, seriam açoitados, humilhados, presos. O que Jesus está ministrando sobre aqueles 70, havia os 70 discípulos. Então Jesus está ministrando sobre eles, e alguns daqueles discípulos, eles ficam tristes com aquilo, uns têm medo, outros têm vergonha e acabam saindo da presença de Jesus quando Jesus termina o seu sermão. Porque todo o sermão de Jesus, irmãos, quero começar aqui dizendo, todo o sermão de Jesus não é fácil. Se nós analisarmos a Bíblia aqui, todo o sermão de Jesus vai nos levar ao arrependimento, vai nos levar à renúncia, vai nos levar a viver um novo evangelho, a viver um evangelho novo dentro de nós. Por que o evangelho novo? Porque é um evangelho pleno, né? E é um evangelho de Cristo, é o evangelho que Jesus Cristo pregava. Então Jesus está dizendo para os discípulos que não seriam fáceis. O sermão de Jesus é dizer mais sobre o inferno do que o céu. O sermão de Jesus é dizer mais sobre o céu do que a terra. Então o sermão de Jesus aqui não estava agradando a alguns discípulos. Nós sabemos no dia de hoje que se nós pregarmos o sermão de Jesus, não vai agradar muita gente, porque as pessoas elas querem saber de uma vida mais terrena, uma vida mais próspera, uma vida mais abundante com Jesus. O que eles querem não é buscar a renúncia, buscar ao céu. O que muitos querem é buscar só aqui na terra o que Jesus tem para dar. Eles não querem viver uma vida com Jesus.
E Jesus estava ali explicando para os discípulos que era necessário eles viverem uma vida com Jesus. Então Jesus olha para os 12 que ele escolheu e diz para eles: vocês querem também seguir eles? Porque a mensagem é essa, a palavra é essa. O que eu estou pregando vai acontecer. Vocês serão jogados até fora da sinagoga, serão perseguidos pelo meu nome. E eles não estavam preparados ali para escutar isso. Alguns discípulos não estavam preparados para escutar o que Jesus tinha. Eles achavam atualmente que Jesus seria um governador que sentaria, né, no trono e resolveria todo o problema de Israel, resolveria tudo a parte da economia de Israel, que Israel viria crescer abundantemente. Eles não estavam preparados para escutar que o Jesus, né, que viria seria o Jesus da renúncia, o Jesus do perdão, da humilhação, o Jesus que não ia trazer paz, mas ia trazer a espada, ia trazer pai contra filho e filho contra pai, que numa casa alguns aceitariam Jesus e outros não, e por esse motivo a espada ia descer sobre aquela casa. Então eles não estavam preparados. Então Jesus olha para os 12 discípulos e dizem para eles: vocês querem ir com eles também? A palavra está muito pesada. Irmão, nos últimos dias, se nós ministrarmos, aqui está falando com os discípulos, se nós ministrarmos num culto para alguns obreiros da casa do Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aos diáconos, aos presbíteros, dependendo da mensagem que nós ministrarmos sobre a vida deles, e não agradar a eles, muitos não vão querer mais seguir os mandamentos de Jesus. Muitos não vão querer seguir mais as doutrinas de Cristo. E nós estamos falando aqui de obreiros, de homens que conhecem a palavra de Deus. E esses discípulos foram escolhidos a Deus por Jesus. Então Jesus vai dizer para eles: e vocês? Vocês querem ir com eles? Ó, e já não andavam com ele. Olha só, 66 vai dizer: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos dos 70 abandonaram Jesus por causa do sermão dele. E já não andavam mais com ele, pararam de andar com Jesus. Olha só, muitos deixam de andar com Jesus por causa da perseguição, por causa da prova, da luta, porque Jesus vai contra esse mundo, Jesus vai contra a maré desse mundo. Então muitos discípulos deixaram de andar com Jesus. E vai dizer o texto aqui, o 67. Então perguntou aos 12, porventura quereis também vós retirai-vos da minha presença? Perguntou aos 12 que ele escolheu, aos 12 que ele chamou. E quando eu falo de 12, a Bíblia diz aqui de 12 apóstolos, 12 discípulos de Cristo, 12 homens que veriam seus milagres, as curas e as maravilhas, 12 homens que veriam o que Jesus ia fazer nessa terra através do próprio Deus. 12 homens que viram Jesus ali caminhar até o Gólgota, caminhar carregando aquela cruz pesada. 12 homens que viram Jesus ali tomar 39 chibatadas, ali com um caniço de osso, com um chumbo de ferro nas suas costas, a sua carne sair, cada chicotada da sua carne sair. Então 12 homens que iam contemplar tudo isso. Jesus diz: quer retirar também? E um dos 12 disse: Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos que só o Senhor tem a salvação, só o Senhor tem a direção. Nós ficamos nesse mundo aqui perdidos e só o Senhor tem a salvação. Então, quem revela Pedro é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus revela a Pedro. E Pedro não sai da presença de Deus. Sabe por que muitas pessoas ainda não saíram da presença de Deus? Sabe por que você não saiu da presença de Deus? Sabe por que você continua firme nos caminhos do Senhor Jesus? Porque quem te revelou que Jesus é o Salvador é o Espírito Santo.
E eu quero dizer para você que está querendo sair da presença de Deus, não saia da presença de Deus até que você tire suas dúvidas. Não saia da presença de Deus e tire suas dúvidas todas com Jesus. Não saia da presença de Deus até que o Espírito Santo de Deus te revele verdadeiramente quem Ele é. E o Espírito Santo de Deus não revela no externo, Ele revela no interno. Ele revela aproximadamente quando você começar a ter experiências com Deus. Pedro já tinha ali experiências com Jesus. Os textos vão dizer aqui que Pedro tinha experiência com Jesus, caminhava com Jesus ali. Pedro ali viu a multiplicação de pães e peixes. Pedro contemplou com os seus olhos, então ele sabia que Jesus era enviado por Deus. Não tenha medo de ter experiências com o Espírito Santo. Não tenha medo de buscar a Jesus na sua casa. Não tenha medo de buscar a Jesus no seu particular. Sabe por que às vezes não acontece milagres na sua vida? Milagres no meio da sua família? Porque você não quer buscar no particular. Nós temos que buscar no particular para que o Espírito Santo nos revele quem Ele é, que o Espírito Santo de Deus nos revele a fé, a força que nós temos em Cristo Jesus. Muitos dizem lá no Velho Testamento de Elias, que fogo caiu do céu, mas Elias tinha um altar escondido com Deus. É necessário que você tenha um altar escondido com Deus. É necessário que você se apresente diante do Espírito Santo. Quando você acorda pela manhã, que você faça uma oração. Quando você vai deitar, que você faça uma oração. Diante de uma refeição, que você faça uma oração. É necessário que você tenha um particular com Deus. E Pedro tinha um particular com Deus, que o próprio Espírito Santo revelou que Jesus estava falando pesado, com uma palavra pesada, dura, mas sabia que o único que levava até a vida eterna era Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, o único que pode te levar à salvação, o único que pode te levar até Deus é Jesus Cristo. Não há outro intermediador. Se não for Jesus, só Jesus pode te levar até o céu. Só Jesus te dá a vida eterna. Só Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida. Só Jesus pode tirar da situação que você está. Eu não sei qual é a situação que você está. Talvez você esteja numa situação de choro, quebrantamento, percas, provas, lutas, talvez nessa crise, nessa pandemia, você perdeu alguém da sua família. Eu quero dizer uma coisa para você, não desista, não pare, porque tem pessoas que vão precisar de você. E o Espírito Santo de Deus vai te revelar isso. Então, voltando para o texto aqui, diz que Jesus fala, só o Senhor tem palavras de vida eterna. E o que é palavra de vida eterna, meu irmão? Muitas vezes quando eu falo de orar e buscar o Senhor, porque quando você dobra o teu joelho, você ora, clama ao Senhor. Quando você clama a Ele com tristeza, com choro, depois de um minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, parece que você sai cheio da presença de Deus. Parece que algo toma conta de você. Parece não, o Espírito Santo de Deus brada dentro de você, falando dentro de você, que você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai alcançar os seus objetivos com Cristo Jesus. Nós temos que entender que o texto vai dizer aqui, o 69 diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro responde a Jesus que eles têm crido, irmão. A Bíblia fala assim, aqueles que creem verão as obras de Deus. Os sinais seguirão aqueles que crêem. Pedro tem visto aqui os sinais de Jesus. Então ele diz, nós temos crido no Senhor porque nós não cremos nesses últimos dias que Deus pode operar e que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Creia que Deus pode mudar a situação que você está passando. E vai dizer aqui, e o conhecimento que tu tens é do Santo Deus. O Espírito Santo de Deus revelou para Pedro e para os 12 discípulos que Jesus não era mais um profeta, que Jesus não era Elias, que Jesus não era Jeremias, que Jesus não era João Batista, que ele era aquele que veio resgatar e livrar o mundo da perdição e do pecado.
O que Pedro estava querendo dizer para Jesus que a partir daquele momento, a cegueira foram tiradas. A Bíblia diz assim, que o príncipe desse século cegou essa geração. E ali Pedro, as escamas caem dos olhos de Pedro. E muitas vezes, irmão, para nós entendermos o que Deus tem na nossa vida, o que Deus tem no meio da nossa família, o que Deus tem no nosso ministério, nós precisamos orar ao Senhor e precisamos buscar ao Senhor para que as escamas dos nossos olhos caem, para que as escamas dos nossos olhos saem, para que nós possamos ver as maravilhas que Deus tem feito, as maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. E vai dizer o versículo 70, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Jesus está falando aos discípulos aqui, respondendo, eu vos escolhi. Jesus te escolheu, meu irmão. O homem pode te criticar, o homem pode falar mal de você. Quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica é Jesus. Ele é o teu advogado. Ele é o teu advogado fiel. Ele é o teu advogado que não falha, que chega na hora certa. Quem te escolheu foi Ele. O próprio Jesus te escolheu para fazer a obra dele. O próprio Jesus te escolheu para louvar na casa dele. O próprio Jesus te escolheu para pregar na casa dele. O próprio Jesus te escolheu para fazer a obra como evangelista, como missionário, como pastor. O próprio Jesus te escolheu. Jesus vai dizer aqui, não fui eu que escolhi os 12. Jesus está afirmando que foi Ele que escolheu. Há uma afirmativa sobre a sua vida também. Há uma afirmativa. Chega de dúvida. Quem te escolheu foi o próprio Jesus Cristo. E aí Jesus responde, pergunta e responde. Contudo, um de vós é o diabo. Jesus está dizendo que dentre eles ali há um que vai trair. E muitas vezes é assim, irmãos. Nós confiamos em muitas pessoas que estão ao nosso redor, muitas pessoas que estão à nossa volta, junto conosco, e às vezes não, muitas vezes acontece desse jeito. Nós se damos para pessoas, nós ajudamos pessoas, andamos com pessoas e no meio dessas pessoas há uma traição, há uma pessoa que nos trai, há uma pessoa que se revolta contra nós, mas Deus está no controle. O próprio Jesus está dizendo, eu escolhi os 12, mas desses 12, 11 foram separados, e entre vós há um que vai me trair. Jesus está avisando aos discípulos, e Ele está te avisando essa noite, tome cuidado. Tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Elas podem se te trair. Você pode desanimar com elas. Você pode desanimar com o homem, maldito homem que confia no outro nome. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com os projetos que você apresenta às pessoas. Não conte seus sonhos para ninguém. Não conte seus projetos não é para ninguém, para algumas pessoas. Tome cuidado. José, diante da sua família, contou um sonho que teve. O sonho era o projeto que Deus tinha na vida de José, levar ele a governador. E os seus irmãos não estavam preparados para escutar o sonho de José. E a oportunidade que eles tiveram com ciúmes, jogaram José num buraco, venderam. O venderam ao Egito. Tome cuidado com o que você fala perto de pessoas. Não conte os seus sonhos para muitas pessoas. Diz o versículo aqui. Contudo, um de vós é o diabo. Jesus está avisando ele que vai haver uma traição ali no meio. Vão trair Jesus. E quantas pessoas, quando fala de traição, irmãos, às vezes traem Jesus voltando para os vícios. Às vezes traem Jesus voltando às velhas práticas. Às vezes traem Jesus. Jesus fez uma obra linda na sua vida ou na vida de um parente seu. E as pessoas ainda conseguem trair Jesus. Mas Jesus está avisando, há um entre vós que vai me trair. Jesus está avisando aos discípulos que vai haver uma traição no meio deles. Jesus está avisando, tome cuidado com a traição.
Tome cuidado com as pessoas que andam com você. Mas Jesus já está te revelando. Tome muito cuidado. Deus não faz nada sem avisar aos seus servos e aos seus profetas. Está no livro de Amós. Deus avisa antes. O 7 para encerrar. Estava se referindo a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nós temos que entender uma coisa: Judas ia trair Jesus. Já estava no plano e no projeto de Deus para que Jesus fosse para a cruz do Calvário. Ninguém entregou Jesus à cruz, ele se entregou à cruz. Ninguém matou Jesus porque ele ressuscitou ao terceiro dia. O plano de escolher 12 homens aqui já estava no projeto e no plano de Deus, no propósito de Deus. O plano de Jesus carregar aquela cruz já estava no propósito de Deus. O plano de Deus levar até o Gólgota, até o lugar que se chama caveira, o lugar onde ele foi estendido o seu corpo, pregado em sua mão direita, um prego, pregado em sua mão esquerda, um prego, pregado em seus pés, o prego, já estava no plano e no projeto de Deus. Jesus só estava anunciando aos discípulos: irá acontecer algo que o mundo todo irá saber. Que o mundo todo ficará atônito, mas saberá nesse dia que vocês foram escolhidos por mim e um no meio de vós irá me trair. O que Jesus nos ensina aqui com essa palavra, que ele está no controle e que a palavra dele pode ser pesada, pode ser dura, mas ele é o único com a palavra assim que te leva à vida eterna. Ele é o que te garante um nome escrito no livro da vida. É com palavra dura que os discípulos creram em Jesus. Foi com uma palavra pesada que os discípulos continuaram a obra dele. Foi com uma palavra pesada que os discípulos, alguns deles, foram cerrados ao meio, mas a mensagem dele foi pregada. Foi com uma palavra dura que o discípulo chamado Pedro pregou e mais de 3.000 almas se converteram. Foi com a palavra dura que o próprio discípulo Pedro, aonde passava, a sua sombra era curada. Foi com uma palavra dura que Felipe ali foi transladado e pregado, e foi pregar ao eunuco em uma carruagem. O eunuco se converteu e se batizou. Foi com uma palavra dura ali que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Foi uma palavra dura de Jesus que até o lenço do apóstolo Paulo curava. Foi com uma palavra dura que o apóstolo Paulo foi picado ali por uma cobra e dano nenhum lhe sobreveio. Foi com uma palavra dura ali que o apóstolo Paulo escreveu carta a todas as igrejas da Ásia e muitas almas se converteram ao evangelho. Foi com uma palavra dura ali que o apóstolo Paulo, por onde passava, a igreja crescia em conhecimento e em sabedoria. Foi com uma palavra dura ali que Estevão viu Jesus sentado à destra do Pai. E foi com uma palavra dura ali que ele contemplou as maravilhas de Deus e se entregou nos braços do Pai. E foi com uma palavra dura. E foi com uma palavra dura que Tomé entendeu o propósito de Deus. E depois de ver as mãos furadas do Mestre, se converteu ao Evangelho. E foi com uma palavra dura que eu e você estamos aqui essa noite. Foi com uma palavra de renúncia que eu e você nos entregamos a nossa vida para Jesus. E foi com uma palavra dura que Jesus mudou o nosso caminho, a nossa vida e a nossa diretriz e continua mudando. E é como uma palavra dura que nós seremos arrebatados ao céu e sentado lá veremos o Senhor julgar a igreja, deixar de ser advogado e se tornar juiz. Fique com essa palavra. Essa palavra pode ser dura, mas é a palavra de Deus. A palavra não faz curva, a palavra não corta caminho, a palavra é a que nos leva à vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e fique firme nessa palavra, porque essa palavra é verdadeira, fiel e é como uma espada banhada de 2 gumes.